Olá, você tem se perguntado muitas vezes o que é mediunidade? Será que eu sou médium? Será que as características que o médium possui eu também possuo? Será que sonhos, sensações, premonições podem encaixar como um tipo de mediunidade? Eu me chamo Maximiliano Piazza, sou terapeuta alternativo, médium, praticante espírita e nesse vídeo vou trazer para você um pouquinho da experiência que eu tenho com a mediunidade. E através do estudo, das obras basilares, das obras básicas de Allan Kardec, nós vamos elucidar para que você saiba se você é um médium ou não, se você precisa trabalhar essa mediunidade ou não, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, acompanhe o vídeo, vá até o final e não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar nos grupos de estudo que você tem, para que nós possamos transmitir esse conhecimento a mais pessoas. Então, primeiramente, o que nós vamos ver? No livro dos médiuns, Allan Kardec traz para a gente algumas descrições, algumas características de como funciona e quem são os médiuns, Então, eu gostaria de fazer uma leitura para você de um artigo, que resume e sintetiza isso muito bem. Ele é assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, qualquer pessoa que consegue perceber uma mentalidade, uma sensação extrafísica. E como que eu identifico isso? Quando não existe uma naturalidade, algo aparente. Por exemplo, você está numa sala e de repente você começa a ficar com as mãos muito quentes, só que a sala está fria, o lugar está frio, naturalmente nós também estaremos frio, mas nós temos a nossa mão quente, dormente, alguma característica atípica que não tem uma explicação científica, que não tem uma explicação lógica, vamos dizer assim, que não tem uma explicação lógica. Você está bem, de repente você começa a sentir um arrepio no seu corpo, uma sensação estranha, de repente você sente que algo vai acontecer e de repente você comprova que isso aconteceu. Quantas vezes isso acontece no seu dia? Isso normalmente as pessoas chamavam de intuição, de sexto sentido, e é justamente isso. Se você se identifica com isso, provavelmente você já tem alguns sintomas de mediunidade. Então, anota aí, a primeira coisa, sexto sentido, intuição aflorada. Você sabe o que vai acontecer, você consegue antecipar algumas coisas. Isso é um tipo de mediunidade. Um outro tipo interessante é um tipo quando você sonha. Tem pessoas que têm sonhos premonitórios. A pessoa sonha com algo, no outro dia aquilo acontece. Quando isso acontece de uma forma mais intensa e constante, pode ser sim um tipo de mediunidade. Outra coisa interessante que ele diz: essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui um privilégio e são raras pessoas que não possuem, pelo menos em estado rudimentar, pelo menos uma intuição, um sonho, um arrepio. Isso você vai sentir. Naturalmente você pode ser uma pessoa que já sentiu isso no decorrer da sua vida, ou você é alguém que sente isso constantemente. Quando é positivo, quando nós estamos no contato de espíritos amigos, isso é muito bom. Mas quando você está em contato de espíritos inferiores, as sensações são terríveis. E existem sintomas, sensações que nós possamos identificar isso. Por quê? A mediunidade, ela reflete no nosso corpo. Você sente, você tem as sensações, Então, primeira coisa, todo mundo é médium. Então, se todo mundo é médium, logo você que está vendo esse vídeo, você é médium também. Porém, nós caracterizamos como médium sensitivo aquele que tem a mediunidade mais aflorada, de forma mais ostensiva, mais intensa. Porém, todos nós temos essa capacidade, essa naturalidade de perceber o mundo extrafísico. Até muito tempo atrás, se nós falássemos que é possível talvez você perceber o pensamento de alguém, as pessoas às vezes ririam de você. Ah, mas não tem como que eu vou saber uma coisa que está à distância? Como que eu vou perceber? Se nós observarmos, por exemplo, hoje,
a comunicação pelas redes sociais, quando você percebe, por exemplo, que você consegue comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, se a tecnologia do homem, que é ignorante perante a Deus, consegue fazer isso, imagina Deus que nos fez, imagina as capacidades que existem no nosso cérebro, no nosso ser biológico, que nós não compreendemos. Então, aquilo que nós não compreendemos não quer dizer que não exista, é simplesmente porque nós não conseguimos organizá-las de forma científica, metódica, mas elas ocorrem, né? Então, continuando aqui, pode-se dizer, pois, que todas são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem a faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, tem pessoas que têm a mediunidade, às vezes, desde criança, de uma forma mais intensa, mais ostensiva. Então, fica mais fácil de ver. Mas todos nós temos, no fundo, né, igual eu te falei, principalmente a questão dos sonhos, aquele arrepio, aquela sensação que algo vai acontecer. São pequenas sensações que todos nós temos, que isso mostra que nós também conseguimos perceber a paranormalidade, o mundo extrafísico, né? Nem todo paranormal é médium, né? Nem todo médium. O que é o médium? O médium é aquele que medianeira. Ele vai ser o médium entre um espírito e uma pessoa, né? Ele consegue fazer a comunicação, ele está no meio. A espiritualidade, ele consegue fazer essa comunicação do mundo extrafísico para o mundo físico. O que é o paranormal? O paranormal é aquela pessoa que tem uma capacidade própria. Vamos dar um exemplo. A pessoa, ela tem uma capacidade, por exemplo, de cura. É dela. Ela tem essa capacidade, ela consegue curar. O médium de cura já é aquele que, através de um espírito, vem, por exemplo, através da incorporação, e ele faz uma cura. Então, o médium em si ele não é um curador, mas ele consegue, através da mediunidade, trazer um espírito de cura para que ocorra, por exemplo, uma cirurgia espiritual. Mas existem pessoas que não precisam do espírito para curar, apenas o toque dela já cura. Né? Já viu aquelas pessoas que você chega perto, você se sente bem, você é uma pessoa que, né, muitas vezes ela receita alguma coisa para você e isso funciona. É uma característica, uma possibilidade de ser uma pessoa que já tem essa capacidade inerente. Então, continuando aqui, deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que divide em tantas variedades. Então, assim, existem tantas capacidades mediúnicas, tantas pessoas, tantos médiuns, que existe uma cartela de mediunidades variadas. E algumas delas são o médium de efeito físico, médium sensitivo, auditivo, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes e psicógrafos. Então, existe uma característica, uma qualidade, uma grande quantidade de médiums e nós podemos, como que eu posso dizer? Nós podemos separá-los, nós podemos organizá-los em grupos. Eu não vou cortar o vídeo, tá? Esse vídeo vai continuar dessa mesma maneira. Nós vamos fazer algo sempre de forma natural. Então, se eu errar alguma palavra, se tiver algum equívoco, nós não vamos editar, nós vamos colocar dessa maneira. Porque o interessante é o conteúdo que está sendo aplicado. Às vezes, não a forma, não a ocorrência. Então, eu espero que você entenda e que você, né, use esse conteúdo para você identificar se existe algo que encaixa para você. Não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Continuando, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, existe grandes chances de você ser um médium, né? Porém, nos próximos vídeos eu vou trazer as características particulares de cada um, né? Então, se você às vezes acha que é um médium vidente, se você acha que é um médium, por exemplo, de incorporação, né, de psicofonia, eu vou trazer as características desses médiums e você vai se identificando. Será uma série de vários vídeos sobre mediunidade. Então, se você gostou, já curte, já se inscreva no canal e nós estaremos aqui. Tamo junto!